A partir de agora, na Mundial, Hora do Rush. Hora Extra. Estamos começando o nosso programa nesta terça-feira, 15 de agosto. Hoje é dia do fotógrafo. Um abraço aí para todos os fotógrafos que atuam, que não atuam, que têm hobby de fotografia. Dia da boa semente, dia da informática, dia da gestante, dia nacional da etnia chinesa e dia dos solteiros. Na estacada pé torto existe um sapato velho, não perca a esperança. Então, você que é solteiro, está pensando seriamente em encontrar deixar essa condição de solteiro e ser casado, né? É isso aí. Então, além do Santo Antônio, que é o santo casamenteiro aí, quem sabe, você também dá uma alinhada na figura, né? Não se ajuda? Daí é difícil, né? As mulheres, elas gostam de homens perfumados, os homens gostam das mulheres cheirosinhas também, mas elas sempre dão aquele extrato melhor, né? Vão no instituto de vez em quando. Os homens têm que ir para academia, perder barriga, caminhar, né? Senão a coisa fica difícil. Se você não se ajuda, coitado do santo, um milagre muito grande daí, né? O Santo Antônio sofre, né? Então hoje é o dia dos solteiros. E hoje no nosso programa nós vamos ter uma pessoa que faz algo diferente aqui em Juí, sobrevive de uma maneira criativa. E se eu disser que o nome dele é Eusébio, ninguém sabe, né? Mas ele se reinventou trabalhando em rádio, fazia programa de rádio e buscou as novas formas de se comunicar e está fazendo um trabalho diferenciado aqui em Juí, que é o influencer digital da área de segurança pública, o Jânio Eusébio Fernandes. Boa noite, seu Jânio, tudo bem? Boa noite, bom amigo. Não precisa encostar a voz. Não, eu não vou. Eu quero a versão do Jânio Fernandes, aquele que está em casa, relaxado, sem precisar encostar a voz para fazer programa, né? Ficar preocupado em fazer programa. Eu quero aquele Jânio que vai contar para nós algumas histórias da carreira dele, que começou bem novo, né? E de uma família de estirpe, de gente do rádio, irmão do Fumaça, conhecido, do Heitor Fernandes, do Luiz Roberto Fernandes, e daí tem o irmão que é o mais famoso de todos, que é o do Que Faz. Que faz. Eu não posso chamar de negão, porque eu sou não, mas é racista. Viu, meu amigo? Mas é o nosso negão querido, viu? Do coração. Do coração, né? Esse a gente pode chamar de negão sem se incomodar. Como dizia minha mãe, eu amo esse negão. Acho que hoje o programa vai ser divertido. Promete esse programa. Tudo bem, Jânio? Tudo bem, graças a Deus, meu amigo. E assim, eu quero agradecer. Mas nem começou o programa, tu nem sabe o que vai passar aqui. Mas eu preciso agradecer a oportunidade de estar aqui no seu programa, né? A gente já passou várias pessoas por aqui, a gente estava acompanhando, e hoje, quando eu recebo uma ligação e você me convida para vir aqui, eu tenho que agradecer, porque é o meu costume, né? Como eu te falei fora do ar, cada dia a gente está aprendendo um pouco, né? A gente tem algumas histórias no rádio, trabalhou junto na Rádio Progresso, tem muita história na Rádio Progresso aqui. Dá para fazer um livro, né? Dá para fazer um livro. Tá certo. Bom, eu tenho que agradecer também ao Fernando Beckman, que segurou as barras aí na semana passada, fez ótimas entrevistas. Fiquei surpreso com o Lully, conhece o Lully? O Luiz Antônio Signais. Sim. Viu o vozeirão dele? Podia ser no programa. Podia. Poxa, eu estava ouvindo pela internet, viajando e ouvindo, né? Também o Aníbal, Elisa Recoff, participou ontem. Então, o Fernando Beckman. Veja o que lado do pessoal que vem aqui, né? A gente procura fazer entrevistas diferenciadas. Nós temos pessoas que vêm aqui. Você lembra aquela música do Roberto? Me conte sua história. Vamos rodar essa música aí hoje. Bom. Mas o Jânio Fernandes, então, eu estava falando que faz algo diferente que a gente quer ser influencer digital na área de segurança pública.
nós já tivemos aqui uma entrevista com uma influência digital, que é a Dari Fabrin, que lida mais com as mulheres, moda, também a parte de religião também, ela tem esse lado, né, religioso, e ela sobrevive também fazendo uma comunicação através de influência digital. E você saiu do rádio para ir trabalhar na internet, trabalhar na área da segurança pública. Me chamou a atenção, que você mandou uns números aqui, que me surpreendeu o fato de que 60 e poucos % é público mulher que acompanha as suas notícias, que invariavelmente envolve morte, acidente, comunhões, né? A área da segurança pública sempre quando é alteração, né? É o mais forte, né, meu amigo? Mas a gente interage muito com a comunidade, com aqueles problemas da comunidade, né? Que a gente trabalhou em rádio, fazendo com a comunidade, indo nos bairros, entrevistar o presidente, a comunidade própria solicitando, né, a presença da reportagem. Então a gente também segue esse estilo. Quando tem a questão da segurança pública, a gente está lá também, sabe? Até a gente usa uma frase lá, nós vamos onde o fato acontece, nem sempre a gente pode, né? Mas eu prefiro ir no local, entendeu? Porque daí não é alguém que vai me contar uma história, eu vou estar lá e sempre... Você testemunha ocular da história. E eu gosto de ouvir a autoridade, né? Em qualquer fato, porque daí não é o Jean Fernandes que está falando, né? Eu vou entrevistar, vou perguntar para o delegado, para o capitão, para o sargento, qual era a situação, porque daí é a autoridade que está falando. Então eu prefiro, em algumas situações, ir no local, porque lá no local eu vou colher depoimentos e realmente eu vou ver o que realmente aconteceu e buscar mais informações ali com a própria comunidade. Né? Certo. E como é que funciona, assim, como é que você teve essa ideia quando você começou a molar o teu, você chama de site, né? Site, porque você tem Facebook, site? Não, né? Não, é um portal, né? Uma página, né? Junto no Facebook. É um portal, né? Sim, comecei agora no Instagram. Então, no portal esse, meu amigo, graças a Deus, está chegando a 50 mil seguidores, né? Aqui em Juí está em 24, 25 e o restante desses são da região, né? Aqui é a nossa região toda e me surpreendeu Porto Alegre. Quase 700 pessoas que me seguem em Porto Alegre, né? São pessoas que realmente compartilharam uma ligação com a região, né? Sim, tem uma ligação com a região, né? E a gente recebe várias ligações, às vezes, por exemplo, de Cacuípe, a Juricaba, alguns Pestana, de pessoas que residem lá. Eles acham, por exemplo, que o meu trabalho central mesmo é aqui em Juí, né? Mas eles veem aquelas reportagens de comunidade. Às vezes o pessoal confunde muito que eu sou polícia, pelo fato que o cara está muito ligado com o pessoal da brigada, com a Polícia Civil, e eles querem me passar alguma informação de olha, isso aí você tem que ligar direto para a delegacia. Não, você não é o cara, não. Eu sou um repórter que atua na área policial, mas tipo de informação você tem que ligar para a delegacia, ligar para a brigada, né? Não, mas é que eu tenho medo, não sei o quê. Então são coisas assim que acontecem no dia a dia, né? E a gente atua diretamente na comunidade, é uma falta de água, o pessoal me liga, por que está faltando água aqui, né? Então você não ficou só na questão de segurança pública, não. De acidente, de morte, de assassinato, não. De tragédia. Você está trabalhando a questão da vida, do dia a dia da comunidade. Do dia a dia. Se você olhar hoje o meu portal de notícias lá, você vai ver, hoje, por exemplo, acho que tem uma notícia da segurança ali, né? E o resto são notícias da comunidade, né? Do dia a dia, um vazamento de esgoto, uma falta de água, né? Prometeram, não vieram, né? Então a gente vai lá e dá voz também para essa pessoa da nossa comunidade, né? Como também da região. A gente conversou quando é da segurança pública com delegados da região, com pessoas da região, a gente consegue fazer isso, né? E colocar na mídia, né? E o pessoal tem essa credibilidade com o pessoal, não só aqui de Juí, como também da região. E eu sempre digo assim, eu sou grato a Deus, eu vou falar para você fora do ar, que a gente está aprendendo até hoje, todo dia a gente está aprendendo, né, meu amigo? Então a gente conseguiu ter essa credibilidade nos órgãos
que é o mais forte da segurança pública aqui no município de Juiz, tanto os amigos da Brigada Militar, da Polícia Civil, do Poder Judiciário, sabe, a gente tem um acesso livre, tranquilo, sabe, com essas pessoas, né? Pela aquela atividade que a gente adquiriu ao longo dos anos, desde o nosso trabalho. Iniciei na Rádio Progresso, né? E depois na Jornal da Manhã. Me explica como é que é o teu esquema? Você faz tipo um plantão na polícia lá? Ou você fez uma rede de informação que as pessoas te ajudam, você ajuda também outros setores? Na região, meu amigo, a gente troca muitas informações. Eu tenho, graças a Deus, o pessoal me liga, por exemplo, Paranimbi, Santo Anjo, onde tem as rádios, né? Cruz Alta. Quando acontece algo grave aqui na cidade de Juiz, eu não vou dizer a única, eu sou uma das pessoas, o pessoal não me confundir, né? Eu sou uma das pessoas que esses profissionais do rádio ligam, né? Para me levar um boletim, para me passar informações ao vivo. O próprio Luiz Roque, que trabalhou um tempo aqui em Juiz, né? Hoje está em Santo Anjo, né? Já participei de vários programas dele ao vivo, ele me ligando, ele faz corridas aqui em Juiz, em Paranimbi, em Cruz Alta, e a planta colhe. Né? Então, quando acontece lá, o pessoal me liga, me passa as informações, então a gente consegue fazer esse meio de campo aí. E aqui em Juiz são as fontes, né? Que ao longo desse tempo que a gente adquiriu no trabalho na última emissora que eu trabalhei, a gente adquiriu muitas fontes, né, de pessoas aí que fontes oficiais, como se diz, né, que a hora que for eu ligar, dar um toque, elas vão responder, né. Não está te passando fake news. Não. Por exemplo, eu tenho alguma dúvida, eu tenho o contato deles, se eles não me passarem, eu toque no momento que eu fico sabendo, né, e eles me respondem, e isso tudo pela credibilidade que a gente conseguiu ao longo dos anos. Quanto tempo está aqui que você tem no Facebook? Deve fazer agora uns 4 anos direto, né? Na verdade, no início foi no site, né? Mas aí deu um problema aí em relação ao site, eu preferi ficar só com o portal, daí que ficou a página, né? E daí que começou, no meu caso, a dar mais resultados, né? Porque o pessoal não precisava clicar, eles começaram a seguir, quando veio a notícia caía direto na rede do pessoal, né? E eu notei que o acesso foi mais direto com o povo, né? E daí agora a gente está usando também o Instagram, né? E é direto como, e assim vai. Muito bem, então só estamos começando, agora 18 e 16. Eu nem li o patrocinador aqui, agora tem que apoiar o que me sustenta. Tem recado aqui, a Ana Cristina, por exemplo. Boa noite, meu amigo. Nós vamos aonde o fato acontece. Parabéns, Daniel. Uma entrevista é melhor que a outra. Legal. Conhece a Ana Cristina? Não tenho sobrenome. Olha, dona amigo, para falar bem a verdade, às vezes eu estou caminhando na rua, né? O pessoal, e aí, Jana, nós vamos onde o fato acontece, eu não conheço a pessoa. Hoje você é um lance de eu fiquei pensando. Eu sempre passo quando estaciono, eu passo no parquímetro. Sim. Sempre tem uma pessoa que está com dificuldade. Eu tiro o dedinho para ajudar. E hoje tinha um casal de idosos, um senhor e uma senhora. Daí a mulher, às vezes, ela tem que dar certo para ela encaixar e o parquímetro aceitar. Né? E eu vi que eles estavam com dificuldade, né? E disse: você tem que dar a moeda. Ele olhou para essa voz bonita. Eu muda. Sabe? Ele ficou surpreso que eu parei, né, para ajudar a auxiliar eles, né? Se fosse ontem eu passei, domingo, eu saí de bicicleta e passei na casa do senhor que eu achei que era ele, e eu gritei: ô fulano. Daí ele era o filho dele, ele disse assim: não é o pai, mas nós vamos onde o fato acontece. E o negócio de 18 minutos do Leão das Tintas, vamos aqui. Lembrando que o Leão das Tintas tem a famosa tinta Renner. Você lembra como era a frase da Renner? Quem pinta com as tintas Renner fica mais bonita da pintura. Tem tintas automotivas, toda a linha residencial. Você pode negociar lá com o Volney.
ninguém vai para a bancada geral, ele está mais preocupado com a coleção de carros antigos dele. E como tem, né, cara? Lindo os carros dele. Eu só estou pensando no futuro, como é que vai ser a repartição, né, no testamento. O carro estava lá e fica na fila nova. Olha o que o Bonamigo está pensando. Tu viu o pensamento do Bonamigo? Eu achei que ia dar uma força também. Estou pensando como é que vai ser a divisão. Cuidado, Bonamigo. O Maguete vai ficar com a fulana, o Maverick com a ciclana, ele vai fazer o testamento dele. Sabe que o Leão ali, os dentinhos dele já não estão ali, não assustam mais. E o pior é que esse é o caminho, né? Quando a vida inteira. Tá todo mundo cabelo branco. Eu vi hoje, eu estava vendo. Reconhece fulano isso? Parece que é o fulano dele. Tu é uma foto atual, né? Tu te lembra das vezes as pessoas que não eram, né? Lá, 20, 30 anos atrás, né? E tu leva um susto, né? Nossa, será que eu estou assim também? Mas, falando sério, então, o Leão das Tintas, nosso patrocinador, o Grupo José Bonifácio de Londres, 3332-7799. Semana que vem nós vamos lançar a promoção do Pix do Leão das Tintas, né? Vai ser R$100, 100zão. Olha, faz tanto tempo que eu não vejo uma nota decente que eu nem lembro que vai nela, é a Europa. É uma coleção do cartão, meu irmão. Tudo não me conta quem que é. Vai ter um horas, vai ter um Pix. Seu bom amigo não viu uma nota decente tá louco? Também com a apoio da cerâmica Caspar, limpando mercados de imagens protegidas, lajes trepiçadas, blocos cerâmicos de vedação, blocos cerâmicos de estruturas. 43 anos de experiência e qualidade nos produtos próprios, transporte próprio, com certificação, com laudo de ensaio, tudo comprovando a qualidade dos produtos, da eficiência da entrega. Você não recebe produto estragado na sua obra, não é produto de primeira, é segurança na sua obra. Ligue 51-3562-2300. Não faça negócio sem ligar e consultar o preço da Caspari, tá? Você pode ver os produtos no site ceramicacaspari.com.br. Tem um K e tem um Y, tá? Caspari, tá? É isso aí. Também Casa das Linhas, tecido, cama, mesa, banho, crianças, linhas e alimentos, é na Casa das Linhas. David Autosserviços, geometria, balanceamento, venda de pneus nacionais importados, troca de óleo, manutenção de freio e suspensão, na Rua das Chácaras 625, agente horário no 3333-1224. David Autosserviços. Também da Glasnost, hoje voltando terça-feira, na segunda foi a folga, hoje estão com tudo. Então tudo prontinho, a massa já está pronta. E é uma massa nova. E o Luciano, semana passada, uns 10, 15 dias atrás, me chamou lá, vem experimentar uma massa nova que estamos lançando da pizza. É uma massa mais saudável, né, que ajuda na digestão. E você faz matéria, né? Faz matéria para a coisa funcionar depois com essa pizza italiana aí. Né? Bom, amigo, de repente, assim, ó, se você me emprestar metade, você não fazer uma diferença, eu posso levar minha esposa, que está de aniversário hoje. Como era o nome da esposa? Rosa Mari. Ana Rosa, parabéns. Você é uma anja. Rosa Mari, é Lucianão. Quantos anos casado? 38. 38, poxa, eu completei 30, achei que estava fazendo grande coisa, 30 anos de casa, está chegando aos 40 anos. Eu tinha 19 anos e ela 18, mano. Casou? De 85. Bem quando eu entrei na casa. Sim, foi. Eu casei em 85, eu trabalhava. Não, tem porém aqui. Eu casei em 85, eu trabalhava com a Codigivia quando começou a dar nem impactador na Codigivia. E começou a dar aquela crise na Codigivia, largaram muita gente naquela época e eu fui um dos sorteados. E naquele intervalo eu comecei a ir lá na Arte Progresso com o meu irmão Luiz, né, para aprender técnica. Para aprender, né, para fazer técnico, porque era uma possibilidade, mas nada era garantido, né? Então todas as noites eu ia lá.
E lá que, quando você pensou, né? Isso a gente vai contar tudo depois, tá? Como você gosta de uma música, né? Hoje tu quer ser homenageado. Vamos homenagear você. Qual é a tua música que marcou a tua vida? Eu gosto muito do amigo do Chitãozinho Chororó, né? Fogão de lenha. Mas só antes de eu rodar, eu preciso falar. Então, o teleentrega da classe é o 3332-2444, tá? Você que pediu sua pizza hoje. E também com o apoio da Priscila Dansman, Centro de Estética Avançada, você tem, conhece então a Mini Lipo HD, conheça o Sizer, que é um equipamento dessa nova lipo em HD e a lipo mini invasiva. Tá? É exclusividade da Priscila Dansman, aqui na próxima cidade de São Luís, na 20 de abril, 454. Faz a agenda do telefone 997 13 8571. 997 13 8571. Então nós vamos rodar agora o Chitãozinho Chororó, Fogão de Lenha. E já voltamos hoje conversando aqui com o Jânio Eusébio Fernandes, tem mais algum nome no meio? Não, é só depois eu tenho uma história, por quê, né? Do Eusébio e do Jânio. Coisa do meu pai. Oh, que beleza. Como era o nome dele? João Dutra Fernandes. João Dutra Fernandes. E a minha mãe? Florentália. Florentália. Mas conhecida por Natália, Dona Natália, né? Mas o nome mesmo dela, Florentália Rolinda de Jesus Fernandes. Ela é irmã do seu Rolinda. Isso. Rolinda. Eu lembro do Gilmar Rolinda, era o militar. Isso, tá lá em Curitiba. O O macaco, às vezes ele me manda, na verdade, umas figurinhas, né? Ele deve estar nos ouvindo, que eu passei mais pra ele, né? Que beleza. Um abraço. Ele, na época que você vinha em 81, ele era antigo, já era o cabo. Depois ele foi promovido a sargento, depois foi embora. Depois teve em Santiago, Emitido da Goleira, né? Sim, macaco. Goleiro macaco. Beleza, vamos ver a música, já voltamos. Chitãozinho Chororó, Fogão de Lenha. Dezoito e 46, estamos com o nosso Hora Extra aqui na Mundial. Deixa eu ver a temperatura, está quente ainda, estava 24, já veio para 22 graus. Hoje estamos aqui com o Jânio Eusébio Fernandes contando algumas histórias. Agora ele vai falar um pouquinho mais sobre rádio, a vida dele, aí como começou, né? Mas antes eu preciso passar um aviso da Ciriluz, que vai faltar energia elétrica, tem desligamentos programados no município de Juí para quarta-feira amanhã, no Rincão dos Brise, na proximidade da Fazenda Santa Rita, das 13h40 às 17h. No município de Nova Ramada, na Madeireira, em parte de Assis Brasil, Pinhal e Pranchada, no horário também das 13h45 às 17h45, nesta quarta-feira. No município de Capipe, em parte de Esquina Neves, Taquaruçu e Nova Esperança, também entre 13h45 e 17h45. Isso tudo amanhã, quarta-feira, tá? Na quinta vai faltar luz em Augusto Pestana e Eugênio de Castro, em Bom Princípio, linha São João, partes da linha Progresso, esquina Rentes, linha Santo Antônio, no horário das 9h ao meio-dia. Mundial. Vai ligar, mano. Dezoito e 37. Os avisos da Ciriluz. Jânio Eusébio Fernandes hoje participando do nosso programa. É uma honra recebê-lo aqui na Rádio Mundial, no Hora Extra, contando um pouco da sua vida. Você está com quantos anos, Jânio? 5-7. Opa, liga o microfone agora. 5-7 completado dia 7 agora de agosto. Começou a trabalhar com que idade?
14 anos e meio na Cotrijuí como empacotador. Naquele tempo podia, né? Podia. Hoje, menor de 18 não é fácil. Com 14 anos, quando veio muito caminhão se carreguei. E naquele tempo não tinha a facilidade que tem hoje, aquele. Não tinha, era no braço mesmo, né? Braço, por isso que você ficou forte. Os fardos de 50 quilos, molhava na cabeça e. A dona Natália tinha que fazer um feijão extra pra você. E tu sabe, meu amigo, que rapidinho aqui, quando eu comecei a trabalhar na Cotrijuí, eu tinha 14 anos, e eram outros tempos, lá no bairro Glória, tinha os 2 campos, era mato. Qual era os times lá no bairro Glória? Tinha vários times, só lá tinha o CPE, que é o estacionamento. Araju, Metro... na época de Piá, que você era... o CPE de Araju, que eu ia lá ver os caras jogar, o Metropol, depois veio o Corinthians, o Santa Cruz, depois teve o União, eu sei que chegou a ter 6 times no bairro Glória. E para tu conseguir uma vaga no segundinho na escolinha era uma briga, viu? Porque era aquilo ali pronto, né? Hoje o campo ali no bairro Histórico. O campo, ali é o campo do Real, né? Do misto. Mas ali também saía vários clássicos do futebol amador, né? CPE Real, Ouro Verde. Matou alguma briga ou correu depois? Eu nunca me envolvi em briga, graças a Deus, mas eu vi muita briga. Eu vi muita briga. Qual foi inesquecível? A que eu vi, meu amigo, foi lá no campo da Tabaíndia, no bairro Glória, né? Lá no campo do CBE. Conhecido como Tabaíndia. Por isso. O campo do bairro Glória. Lá na Baixada, lá na rua do Gilberto Lima. Isso, ela era um campo. Hoje tem o que ali da prefeitura? Tem a sede, né? tem a sede do bairro, tem a cozinha comunitária, tem o posto de saúde e tem o campo de futebol hoje, né? No sentido oposto, no sentido sul-norte, né? O campo do hoje. Naquele tempo, o campo da Tabaíndia era leste-oeste, né? Às vezes o goleiro pegava aquela do sol, né? E eu sei que eu me lembro que teve um jogo de futebol lá, que houve uma briga tão grande, né? E de longe de acompanhar, que era mais mato, mas teve gente pegando o ônibus outro dia de manhã, o pessoal de Santo Ângelo veio jogar em Juiz e deu uma briga muito grande lá, meu amigo. Quem é que era o telefone? Tinha o telefone que era do Real, né? Esse era como se diz, o chefão. O Facinho também. O Facinho também, né? As personalidades do passado lá do esporte, quem era? Macaquinho, quem mais? Tinha o irmão do Natal dos Santos também era lá, né? Sim, o Geraldo Correia, o Pulga. O Pulga. Marco Antônio surgiu no CPE de Araju, né? Era cria do CPE. São Luís, Isso, cria do CPE de Araju, né? Então o CPE ali era a referência, mas depois saía aqueles clássicos, CPE, Metropol, Corinthians, Glória, União, Boca Júnior, do bairro Glória teve ali também, né? Esses eram clássicos que eram organizados pelo campeonato da cidade? Não, por exemplo, naquela época, meu amigo, um amistoso entre CPE e Metropol era amistoso, era festa no Glória. Tinha alto-falante, entendeu? Então o pessoal fazia e o amistoso ali ninguém queria perder. E quando era no campeonato, meu Deus do céu, daí era um Deus nos acuda, né? E era todo o pessoal ali que jogava no CPE, todo no Metropol, todos eram dali, do mesmo bairro. Então havia uma rivalidade muito grande, né? Que nem eu sempre digo, hoje, naquele tempo, nos auges do futebol amador de Juiz, que o futebol amador de Juiz chegou a ser o maior campeonato amador do Brasil, né? E tinha 130 equipes, ou mais. Só de jogos, a Rádio Progresso confirmava para o final de semana 80 jogos amistosos. Imagina, isso sem ter campeonato. Só jogos amistosos para a pessoa ir lá e dizer, pago 100 reais para o time que vier jogar. CPE de Araju do Bairro Glória oferece amistoso para domingo, cota, e era só no rádio, né? Não tinha facilidade que tinha hoje. E o Toniás era o que organizava, quem mais que organizou ali o Padilha. Imagina, 80 jogos, 2 clubes, vezes 11 jogadores cada equipe, quantas pessoas não. E tinha mais a escolinha, teve a época dos veteranos também, né? A equipe levava os veteranos também. Tinha o time principal, o segundinho. O segundinho e o terceirinho. Isso ainda se dava de ter o terceiro. E a fome era tão grande para jogar que a gente jogava no segundinho e ficava esperando uma boquinha para jogar no primeiro. Quando o treinador ia dar uma fica para depois, né? Era uma facilista daquela, né? É bom recordar isso aí. Bom, então depois da Cotrijuí você foi
pro rádio, então. Eu, do Luiz Roberto. isso, eu fui na rádio para aprender a fazer técnica. Trabalhava na Cotrijuí? Não, só na Cotrijuí. Não havia, por exemplo, mano, amigo, na época que eu comecei a trabalhar com 14 anos, a facilidade que existe hoje para o jovem, o menor aprendiz que tem hoje. Sim. Entendeu? Que você trabalha, ainda recebe e uma empresa te contrata, você continua estudando e você trabalha 4 horas, 5 horas. Naquela época, na Cotrijuí, eu pegava 7h30 até meio-dia, de meio-dia ficava fazendo horas lá, lavando o mercado, entendeu? Com o pessoal que queria para fazer hora, e era até às 7 da noite. O último ônibus que tinha lá da Cotrijuí para lá pro Glória era às 7 da noite. E como o pessoal às vezes chegava mais tarde no mercado, a gente tinha que ficar, a gente saía lá do mercado às 7h30, 15 para as 8. Daí eu tinha que vir a pé lá da Cotrijuí até o Glória. E eu estava contando antes, que você disse para deixar para depois, eu não me esqueço que quando eu comecei a trabalhar na Cotrijuí, a minha mãe, saudosa mãe, ela eram 3/4 do ônibus de Cássio. E eram outros tempos e a gente não era acostumado a sair. Tu vai acreditar, porque eu não ia vir aqui contar mentira, a minha mãe me levantava às 6 horas, fazia café para mim e me levava até a parada do ônibus, em 81. E ela ficava esperando eu entrar no ônibus com 14 anos. Tá? E quando eu embarcava no ônibus, ela voltava. E às 6h30, 15 para 7, ela ficava me esperando. Você falou uma coisa que é importante ressaltar, essa história quando as pessoas atrasam. A gente não pode ser empecilho na vida dos outros. Eu quero alertar isso, que você falou de uma forma não passante, a senhora foi rapidamente falou, mas a importância disso aí. Porque tem gente que acha que só o tempo dela que é importante, o tempo dos outros não é importante. Então assim, deixa às vezes, para ir no mercado, você trabalha no mercado, aí faltando 5 minutos para fechar o mercado. Aí quer ficar 1 hora lá dentro fazendo compra ainda. Sendo que o funcionário tem que sair, tem que ir embora, tem que fechar o mercado, tem que fazer tudo, né? Então tem gente que não tem o desconfiômetro ligado, que acha que o mundo sou eu, só que esse aqui é o planeta, né, que a vida gira só em torno do tempo delas. E não imaginam o que acontece. Olha você se perdesse o teu ônibus às 7, você tinha que ir embora a pé. Atravessar toda a cidade. Né? E tinha aquele local ali. Às vezes, por causa que um senhor, uma senhora, uma madame, deixou para fazer a compra de algum produto, faltando 5 minutos para fechar o mercado. Então, a pessoa tem que chegar no mínimo meia hora antes de fechar. E não foi nenhuma nem 2 vezes, né, meu amigo? E a Cotrijuí naquela época era muito forte, né? O mercado da Cotrijuí. O que acontece? Muitas vezes tem gente lá dentro, eles fecham a porta, as pessoas ficam batendo na porta, bravas porque não me atenderam. Mas, gente, tudo tem horário na vida. Vá mais cedo, valorize o tempo das outras pessoas também, que, embora vão, de repente, alguns nem ganham hora extra às vezes, né? Então, é um caso que a gente tem que chamar a atenção, que as pessoas têm que se conscientizar, né? Se uma organização vai fechar tal hora, não chega faltando 1 minuto para o fechamento, né? O funcionário tem que ficar mais tempo lá só porque a pessoa chegou um para fechar, né? E o cliente, até hoje, né, mano, eu me lembro, sempre tem razão, né? A gente tinha que aguentar, matar o cliente tem razão, mas não pode abusar. Então, é bom a gente chamar a atenção, porque tem gente que de repente não se paga, né? Então quem sabe isso aí dá o sininho, mas eu fazia isso. Né? Meu amigo, o casal aí que conhece bem, o Leonardo Carlini e a Laís Borges, com o filhão Pedro, estão nos ouvindo aí. Beleza, maravilha. Você está recebendo as mensagens e eu nem olho meu WhatsApp. O pessoal aqui começou a mandar aqui, ó, o Murilo aí também, meu sobrinho, o filho do Negão, né? Legal. Esse aqui tá esperto, são os pitbull do Bairro Glória, viu? São conhecidos. Ele tá com 10 anos, claro. Olha só, que bacana. Bom, então, vamos fazer um breve intervalo aí, já é 18h47, depois um encerramento, nós nem falamos nada de rádio ainda. Pois eu quero te contar uma história do início, como é que eu peguei o tal do microfone, mano. Isso, então aguenta aí que eu tenho que rodar o comercial da Van, pelo menos, porque senão eu não recebo. Tá certo. Ouve aí, ó, presta atenção, presta atenção. Nesta semana, show de dama com Embona Fortuna 4 peças de 299,90 por 199,99 de show.
18h53, o nosso Hora Extra, com o apoio da Casa das Linhas, na 7 de setembro, 456, 15 de novembro, Edifício Panorama, e na esquina da José Bonifácio com a Venâncio Aires. Também de David Autosserviços, nas ruas da Chácara 625. Também com o apoio da Priscila Dansman, Centro de Estética Avançada, lá na 21 de abril, 454. O restaurante Glasnost, teleentrega 3332-2444, a deliciosa pizza, experimenta a nova massa da Glass. Nosso Luciano nos convidou para o test drive. Aí um italiano, um amigo que estava aqui, experimentou e disse: poxa, tá parecido com as pizzas da Itália. Passou na prova. O teste não dá para me fazer hoje, ou não? Não, acho que não. Tem que ser meu convite. Cerâmica Caspari, líder de mercado em lajes protendidas, e Leão das Tintas, aqui de Juí. Ainda não terminou o programa, Santi. Por favor, contenha o monstro que há dentro de você, o monstro do rádio brasileiro. Jânio, olha aqui, eu estou recebendo uma mensagem de um parente, um primo teu lá de longe. Tu foi mexer com ele, né? Ah, mexi com o macaco? Será que é o macaco? Boa noite. Das antigas. Isso aí. Tamo velho. Obrigado. Alguma aventura junto, né? Alguma aventura. Pelotão de operações especiais. Eu furava o goleiro. Valeu, obrigado. Me lembro do seu Vespasiano. O Vespasiano. Muita poesia e muita, né, como é? Trova. Trova. Da onde que tiravam? Mas a raça em si, né? Quando às vezes ele chegava lá na mãe e disse que estava com um problema. E a mãe perguntava assim: o que houve, Matheus? Eu estou com quebrante, eu acho que eu estou com quebrante. Né? Imagina. Bom, tu tem 18h56, eu vou simplificar, outra hora a gente vai fazer uma continuação, Jânio Fernandes 2, né? Vamos te convidar outra hora para vir fazer o programa aqui, porque, olha aí, 18h56... Teria muita coisa para contar. Tu nem entrou na parte do rádio, né? E o Santiago já está aí, né? Santiago já está aí. O Luiz Roberto nem teve tempo de te ligar ainda. E ele vai ligar. Ele vai quando faltar 30 segundos aqui, né? Ele vai te ligar. Tá, então assim, o rádio, só bem resumido. Você começou em rádio que ano? 85, Rádio Progresso. Ficou quantos anos? Até 96, Rádio Progresso. Depois foi para Jornal da Manhã. Quanto tempo lá? Lá deu uns 20 anos. 20 anos? Mais que a Progresso? Mais, 85 para 96, mais. Bem mais. A Progresso ali, por exemplo, meu amigo, a gente já tinha uma vontade. Não, ali não. Você não era locutor, operador de áudio. E tinha que ser o operador, não era? Tinha que ficar ali na mesa, não podia sair. E o operador, né? Não podia. Tinha locutor que não gostava de trabalhar com qualquer operador. Eu, quando ia trabalhar com você, quando começou a fazer os campeões, eu já sabia teu estilo. Eu já tinha que ter o teu estilo. E era enjoado, né? E depois ingressei no grupo Jornal da Manhã, aonde também cheguei como operador com o Palharini. E a oportunidade, quando botei a mão no microfone, foi uma loucura, se eu te contar. Você estava com tudo represado, aquela vontade. Havia muita vontade e eu vi muita gente boa trabalhando. Eu vi gente do rádio, né? E foi justamente no jogo de São Luís, que o jogo de São Luís pelo Campeonato Gaúcho. Veio uma emissora de Pelotas, transmitiu o jogo Brasil, São Luís e Brasil de Pelotas. Faltou gente. E ele pediu para o Adelar Amarante, alguém do grupo, porque o grupo da Jornal da Manhã era muito grande e ninguém quis. E o Adelar olhou para mim e disse assim: quer começar? E eu
E eu fui. E aquele tempo dava para entrar no campo, fazer entrevista com o árbitro. E deu uma confusão e ninguém resolvia nada. E os repórteres ficaram parados e eu com o microfone na mão. E entrei correndo dentro do campo. Entrevistar o juiz. Daí todo mundo começou a olhar, mas o que ele está fazendo lá dentro? E aí começou. Que beleza. São belas histórias, né? 18h58. Então, agora vamos ver se eu refresco algumas pataquadas que você me lembra. Foi contigo que aconteceu que você estava indo às 5 horas da manhã trabalhar na rádio e passou por frente da boate Las Vegas e alguém gritou assim, tu estava no outro lado da rua, não tinha nada a ver com o peixe, indo trabalhar. E levei um tudão. E alguém gritou, tá lá o cara! E saíram 10 atrás de lá ele eu trabalho a jornal a Progresso aqui no Edifício Panorama, foi aqui, era o... Sim, não, ele já era aqui no Panorama. E a boate, aqui era a boate do Talismã. Talismã. E eu vi domingo de manhã, dona amiga, domingo de manhã, eu passei 4h20, eu tinha que abrir a rádio às 5 horas. E eu passei, quando eu vi que dava muito movimento em frente ali, o Talismã, eu atravessei o outro lado, que seria a Magazine Luiza. E quando eu passei ali, alguém gritou lá do outro lado, lá ele. Eu olhei, não dei bola a seguir caminhando. Porque tinha mais gente ali. E quando eu cheguei hoje na esquina da Colombo, e que eu dobrei a esquerda, eu vi que os gritos estavam muito perto. E quando eu olhei para trás, que eu terminei de olhar para trás, eu só vi uma voadora pegando mais ou menos na altura da minha boca, né? E já me derrubou. E aí, bom amigo, o seguinte... 2 metros de altura que ele bom amigo, eu levei tanto chute sem saber do que. Só que uma coisa eu pensei, eu preciso ficar de pé. Eu preciso me levantar para pegar pelo menos. E quando eu fiquei de pé, sabe, alguém gritou, não é ele. Mas eu já estava... Agora eu vou para a vingança. Não tinha, eu estava moído, viu? Outra história. Tu estava de operador no edifício Nelson Luquezzi. Tinha dado um estouro de luz na caixa, deu um estouro. Cláudio Geraldo Vencedor. Aquilo ali, se eu tivesse problema do coração, me matava ali no momento. Mas tu imagina só, estourou o que tinha para estourar naquele... Disjuntor. Estourou, entendeu? E nas costas, tuas costas. Nas minhas costas, né? Aquela ali foi tremendo, viu? E eu não conseguia retornar lá, né? Você vai pegar fogo. Daí eu liguei, acho que eu liguei para ti e chamaram o Cláudio, né? Que a coisa é para fogo, né? Isso era de madrugada. Não, era de noite, era uma meia-noite e pouco, mais ou menos, né? Certo. Algumas coisas a gente se lembra das passagens, das pataquadas. Muito bem, só tenho que te agradecer. Tem o do Furto da Paraty também, mas aqui não dá para contar, né? Não dá para contar. Não, pode contar, sem problema, né? Fica para a próxima. Muito bem, seu Jânio José Fernandes, foi um privilégio, uma honra ter conversado contigo, repartido esse tempo da tua vida aí, né? Foi bem legal, acho que os ouvintes gostaram de saber assim, o off das coisas, né? Do lado de fora, que não está no ar, né? O dia a dia de um influencer digital como você, né? Que sai atrás da notícia. Como é que é a frase mesmo ainda? Nós vamos onde o fato acontece. Onde o fato acontece. Muito bem. Bom, amigo, prazer, hein? Obrigadão mesmo, viu? Obrigado mesmo pela lembrança, que Deus te abençoe cada vez mais o grupo de vocês aqui. Uma rádio forte, né? Cada vez mais e mais uma vez, muito obrigado. Valeu. O Santi tá aí, se acalmou, Santi? Cadê o Santi? Foi embora. Eu disse que ele é um monstro, mas ele é um monstro do rádio, né? Ele é grandão, um monstro. Ganha todos os troféus lá e ele que levanta para nós aqui. Agora ele aparece. Um abraço a todos, obrigado pela companhia. Vamos fechar com o Roberto, que é a música que o Jânio gosta, né? Quer anunciar? Quer anunciar o nome da música? Roberto Carlos, esse cara sou eu. Esse cara. Um abraço a todos, obrigado pela companhia. Vem aí Josué Santiago. Um abraço pro Jarrão, que mandou um abraço também pro Jânio, para todo mundo. Um abraço. Tchau, tchau.